Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estou gravando essa aula por motivos técnicos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as obras do vestibular. Vou passar um pequeno panorama e um guia e umas estratégias de leitura para vocês conseguirem fazer uma análise um pouquinho mais significativa das obras da Federal. Nesse primeiro momento, eu vou falar só de 4 obras. Eu vou apresentar elas de forma. Eu apresentar um contexto, literatura dentro do vestibular para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa lista, esse grupo de obras que foram selecionados pela Federal, certo? Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa entender que essas obras, elas estão, de alguma forma, numa ordem cronológica, e essa ordem cronológica, a gente pode considerar elas, basicamente, como uma síntese de todo o estudo da literatura no Brasil. Então, se vocês pegam a primeira obra que a gente vai estudar, Uruguai, ela segue ali numa das primeiras escolas literárias. Depois a gente vai ter obras que entram ali entre o romantismo e o realismo, obras pré-modernistas, obras já modernistas e quase contemporâneas, e obras que já são dentro da contemporaneidade. Então percebam que há uma linha e uma cronologia referente ao que a gente já estudou de literatura. Então é bem importante aquelas 14 aulas que a gente teve para compreender um pouquinho mais o contexto de cada obra. E a gente vai retomar um pouquinho esse contexto que conforme a gente ver cada obra. Bom, quanto ao critério de seleção, acredito eu que existam vários, mas um deles é o valor literário da obra, o valor talvez de linguagem que a obra acaba oferecendo, a renovação que a obra é, e toda escola literária é uma espécie de renovação da escola anterior. Mas, por exemplo, a gente tem obras como Sagrada, que o ponto em que ela se destaca dentro dessa lista é a renovação de linguagem, a estética, é a narrativa, é o neologismo que o Guimarães Rosa trazia, né? Então esse é um ponto que releva muito o valor da obra. Assim como tem obras que vão ter uma consideração maior pelo valor histórico delas. Valor histórico por quê? Porque você pega o Uruguai, é uma obra que dialoga bastante com a história, principalmente aqui do sul do Brasil, e também com o Tratado de Madrid, que falava da divisão de terras, ali naquela região das missões jesuítas. Então, é uma obra que tem um valor histórico. Então, percebam que essas obras estão dialogando de alguma forma com o momento. Assim como tem obras mais atuais que elas dialogam com questões sociais e culturais, como Morte e Vida Severina, fica nítido ali um retrato e uma crítica seca, né? Então existe ali um teor regionalista e cultural muito forte, assim como o Relato de um Certo Oriente, que é uma obra que acaba trazendo uma noção sobre aquela questão do isolamento cultural na cidade de Manaus, a influência da cultura árabe, das crenças. Então ele vai trazer um panorama diferente dentro dessa lista. Por isso é uma lista muito diversificada, por isso algumas obras parecem tranquila a sua leitura, outras parecem uma leitura complexa, uma leitura até esquizofrênica, propõe dentro dessa linha cronológica da literatura brasileira. Então, se a gente percebe aqui, essas obras vão do cânone, como obras como Uruguai, que pertencem ao arcadismo, né? Obras que a gente pode até chamar de clássicas da literatura, e elas vão percorrendo um caminho até chegar à contemporaneidade, como Nove Noites e Relato de um Certo Oriente, são obras relativamente atuais. Então, percebam que existe uma linha temporal nesse critério de escolha das obras. E, no todo, essas obras vão apresentar uma diversidade de linguagem, porque se vocês pegam a linguagem da prosa realista, com caso de pensão, ela vai se distinguir bastante da prosa que o Milton Ratum traz em Relato de um Certo Oriente, o Bernardo Carvalho em Nove Noites, assim como Guimarães Rosa, né? Então percebam que é uma obra que é uma linha de linguagem que vai se diferenciando bastante. Assim como a gente tem gêneros diferentes, a gente vai ter a prosa, nessas 5 narrativas, que são Casa de Pensão, Clara dos Anjos, Sagrana, Relato de Certo Oriente, Nove Noites, assim como a gente vai ter a poesia nacional ali, com Últimos Cantos, Uruguai, e também a poesia do João Cabral de Melo Neto, que se distingue muito pela perfeição da obra de outros autores. Então vai ter bastante diversidade ali nesse contexto. Vamos lá para a primeira obra, então. Gente, o Uruguai, e por favor não confundir com
Uruguai, vai ser uma obra do arcadismo brasileiro, como a gente já viu. A primeira questão que vocês têm que se ater é que ela é um poema épico, e se ele é um poema épico, esse texto, ele vai ter uma narrativa um pouquinho heróica, vai ter aquela espécie de conflito, de vilanismo, vai ter ali uma figura central que vai se sobressair, né? Vão ser obras muito semelhantes, por exemplo, aos Lusíadas, a Ilíada de Homero, obras que vão falar sobre aquela questão da vitória, de chegar a um ponto de o herói se destacar ali, e o herói, gente, dentro de uma narrativa nem sempre é aquele que vence, então é bem importante a gente se ater esse ponto, que o herói nem sempre vai ser o vencedor, ele vai ter ali uma série de elementos que vão figurá-lo como herói, né? E essa narrativa épica, logicamente, vai falar de conflitos, mas eles são conflitos étnicos, porque a gente vai ter ali portugueses e espanhóis, né, praticamente aliados, em tese aliados, lutando contra indígenas e também jesuítas em prol daquelas terras ali das missões jesuítas. E é bem importante a gente perceber que aqui, como a gente tem um conflito quase que triplo, né, 3 forças duelando ali, e não exatamente cada uma contra si, vai haver um jogo de interesse muito forte ali, que vai caracterizar papéis de vilão, de herói a cada uma dessas possíveis etnias. E como eu falei, existe um pano de fundo histórico ali, porque o Tratado de Madrid, que é o tema dessa discussão, a busca dessa discussão. Então, a obra nada mais vai ser um retrato da tentativa de implantar o Tratado de Madrid. E, lógico, que vai ter o olhar polarizado do autor, que vai tentar tomar um lado dentro desse conflito. E é bem importante a gente perceber quem é quem dentro da obra, se ater quem são os personagens que estão envolvidos, de que lado esse personagem está, qual é o ideal desse personagem, qual é o caráter do personagem. Então, esse é um ponto bem importante a gente de identificar, e principalmente, como a gente está falando de um poema épico, a gente tem que perceber qual é a virtude desses personagens envolvidos na narrativa. E aqui, nessa narrativa do Basílio da Gama, a gente vai ter a presença de tanto figuras históricas, né, figuras que realmente existiram, que fizeram parte de alguns conflitos ali na região das missões jesuítas, e alguns personagens que são basicamente fictícios. E é bem importante a gente ver como dentro da literatura é possível encher de virtudes um personagem histórico que já existe, que talvez não tenha sido tão virtuoso quanto a literatura fala, e assim como criar um personagem tão virtuoso como a ficção acaba possibilitando, ou seja, criando do zero. Perceba que essa questão de virtude vai estar bem evidente dentro do contexto da obra. E por falar de virtude, isso vai estar muito alinhado à paisagem, porque a paisagem vai ser também um dos elementos considerados na obra. Vamos lembrar que é uma obra do arcadismo brasileiro, por ser do arcadismo, ela vai valorizar muito a natureza nessa questão, o papel da natureza, a relação da virtude dos personagens com essa natureza, com esse local. Então é bem importante a gente se voltar para os trechos em que há descrição da natureza, qual o sentimento, qual é o tom que o autor vai acabar usando ao falar da natureza ali como cenário de guerra, que é bem importante a gente considerar. E ainda falando de arcadismo, vai haver uma série de proposições iluministas ali na obra. Por quê? Porque vai haver uma discussão um pouquinho silenciosa sobre a civilidade, ou seja, sobre os europeus como um povo logicamente evoluído e já civilizado, tentando combater, e não apenas combater, mas também como consertar esse primitivismo indígena, os indígenas como um povo atrasado, que tinha recursos, uma mecânica, armamentos e técnicas atrasadas demais. Então vai ter uma pequena discussão em torno disso. E para finalizar, vai ter, dentro desse contexto de vários personagens, várias virtudes, uma tentativa de taxação, de buscar quem vai ser a vítima dessa história, quem vai ser o verdadeiro pessoa sofredora, sem nenhuma culpa, né? Vai tentar trazer um vilão, que logicamente vai ser legado aos jesuítas, o heroísmo também da história. E aí vai bastar o olhar de vocês para compreender o que o autor quer colocar como os verdadeiros heróis da história, né? E o que a literatura considera como verdadeiro herói. É bem importante separar essas discussões, porque muitas vezes, como a obra do Basílio da Gama vai trazer, o herói dessa história, na verdade, vão ser os portugueses e espanhóis, porque tentaram proteger os indígenas,
tentaram lutar contra a tirania e alguns abusos dos jesuítas, né? Mas só que dentro da construção literária da obra, algumas das figuras indígenas, inclusive eu estou dando spoiler sobre a obra, vão se sobressair como verdadeiros heróis por conta de como o autor narrou os feitos daquele personagem, mesmo que ele tenha morrido ao longo da obra. E outro ponto que eu acho que é o mais importante do Uruguai é considerar como uma obra pré-romântica, porque nesse poema o Basílio da Gama acaba valorizando demais a virtude dos povos indígenas, valorizando demais a natureza, né? Ela é uma obra que quase que encerra o arcadismo, e esses traços vão ficar muito mais fortes na próxima escola literária, que é o romantismo. Então a gente considera sim que o Uruguai é uma obra pré-romântica, porque valoriza e traz as tendências que ficariam fortes no romantismo, certo? Vamos para a próxima obra. Últimos Cantos do Gonçalves Dias, gente. Como a gente acabou já de falar sobre o romantismo, aqui sim vai ficar bem evidente essa super ultra valorização da figura indígena, tanto por conta dos elementos românticos que influenciaram toda a produção desse período. Mas, de certa forma, Últimos Cantos trata-se de uma série de poemas indianistas, ou seja, que a temática está voltada para a figura do índio, mas só que ele vai pertencer à primeira fase da poesia romântica brasileira, está inserido dentro do romantismo, e ele vai trazer um teor também nacionalista, porque quando ele tenta valorizar demais essa figura do índio, é uma tentativa de valorizar a própria nação, é uma tentativa de construir essa ideia de nação que ainda o Brasil não tinha muito desenvolvido. E é bem importante pegar essa data que o Brasil já se tornou independente, então esse sentimento de pátria, de nação vão ficar cada vez mais exacerbados dentro da cultura nacional. Vai haver uma série de temas sentimentais, né? Ou seja, ele vai falar daquele cavaleiro medieval ainda de alguma forma que não existiu em solo brasileiro, né? Mas ele vai colocar a figura do indígena como esse cavaleiro medieval supervalorizado. Então ele vai trazer o índio como um guerreiro que ama, que mata e que pode ser morto. Então ele vai fazer uma espécie de elogio ao herói como uma espécie de guerreiro superior, como uma figura muito cativa dentro dessa construção de nação, de território, de grupo social. E é preciso se ater o Capirama presente análise poética. O Capirama, ele vai trazer uma narrativa que basicamente significa o próprio nome, aquele que vai ser morto. Por quê? Porque é um poema que ele vai mesclar tanto bravura, coragem, vai fazer uma pequena discussão sobre covardia e honra. Porque um índio ele acaba sendo capturado pelos timbiras, que é uma espécie de povo rival, não vamos usar esse termo tribo, né? Ele precisa, ele aceita a captura, mas ele quer se livrar num primeiro momento, porque ele tem que tirar o pai cego de uma situação que ele colocou o pai, ele praticamente abandonou o pai, mas ele aceita aquela questão de ser preso, ser capturado. E aí que vem uma discussão bem interessante, porque eles libertam ele, sabendo que ele vai voltar ali, mas eles preferem que ele volte porque eles não querem algum covarde. E o pai, quando sabe dessa história, ele também não quer que o filho se passe por covarde e volta com o filho dentro lá do grupo dos timbiras. Então, o que vai acontecer? A obra vai discutir muito essa questão de aceitar o destino do herói. O herói, dentro da obra, ele precisa aceitar que o seu destino é trágico e que ele não pode contrariar o próprio destino, a própria ordem dos fatos, porque inevitavelmente aquele foi significa que o destino ainda vai caçar ele de alguma forma. Então ele vai trazer essas discussões muito profundas, que são discussões do romantismo. E aí vai ficar bem exacerbado todos aqueles elementos que a gente falou do romantismo, como o excesso de virtudes, a questão do cavaleiro medieval, também muito clara, a questão do sentimentalismo, vão ser indígenas que amam, que sofrem por amor também. Então todos esses elementos vão estar bastante presente nessa obra. E vai ter alguns pequenos trechos valorizando a natureza, mas não é o foco dessa obra fazer essa leitura da fauna e da flora local. Basicamente, ele vai trazer a natureza como pano de fundo, assim como no Uruguai vai ser a natureza como pano de fundo desses conflitos no todo. Casa de pensão, então.
Gente, Casa de Pensão vai ser uma narrativa naturalista, então ela vai estar inserida no período do realismo naturalismo, mas ela vai ter um enredo romântico, né? Porque vai ter ali umas pequenas cenas de amor, de paixão, de luxúria, vai haver uma série de conflitos ali também, que nada mais vai ser do que a epopeia de Amâncio. O Amâncio vai ser o herói dessa narrativa, por mais que a gente esteja já dentro do realismo naturalismo, um movimento que acaba negando o romantismo, vai haver esse traço da narrativa romanesca ali, da narrativa romântica, tentando esboçar o papel de bem e o papel de mal ali. E a epopeia dele na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais de cabeça no naturalismo, porque a obra vai tratar o Rio de Janeiro como um ambiente sedutor e hostil. Então, foquem bastante na parte do lugar, do ambiente, como a cidade exerce uma certa influência sobre esse indivíduo Amâncio que chega ali para continuar a sua narrativa. Mas muito mais do que o ambiente da cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa considerar o que também? A história individual do Amâncio, que ela é contada no início da obra lá do Maranhão. Então, todos esses fatores da adolescência, da infância dele, precisam ser considerados, e logo na chegada do Rio. Então, a gente precisa alinhar dois fatos muito importantes do determinismo científico, que é o indivíduo e o ambiente. Isso vai ser um ponto de discussão da obra, porque a Casa de Pensão busca justamente discutir sobre essas questões de como o indivíduo é influenciado pelo ambiente, pelo bem ou pelo mal, como o ambiente exerce uma influência muito grande. E vamos lembrar que os pilares do determinismo era considerar o indivíduo a partir do ambiente que ele estava, né? Isso está muito envolvido com a classe social também que está. O indivíduo, quem ele é, de onde ele veio, qual sua origem, qual sua etnia, esses pontos são bem importantes. E o momento histórico, isso é um fator muito importante, porque o momento histórico ajuda a talhar essa personalidade, esse caráter do indivíduo. E aí vocês vão ver uma narrativa muito importante que mescla violência, ganância, discussão social também, que isso é muito forte ali, e logicamente a sexualidade. Mas o que eu guio vocês é para que vocês considerem esses pilares do determinismo científico dentro da obra, que são pontos muito fortes dessa narrativa. Só um detalhezinho, que Casa de Pensão, ela vai ser uma narrativa que dialoga com outras duas obras, que eu acredito que vocês já leram, pelo menos uma, do Aloysio de Azevedo, que é O Mulato e O Cortiço. Em O Mulato, ele acaba buscando discutir apenas o indivíduo, tanto que o nome já revela muito sobre essa questão da miscigenação. Então, em O Mulato, ele vai discutir muito o indivíduo, a construção do indivíduo. E o Cortiço, ele vai discutir o que é a influência do ambiente sobre os indivíduos. Então, essas duas obras têm um diálogo muito profundo com Casa de Pensão, porque Casa de Pensão é uma obra que dialoga ao mesmo tempo com ambiente e indivíduo. Então, preste atenção nesse ponto, quem já leu o Cortiço, quem já leu o Mulato, ou se quiser buscar uma análise ou tiver uma dúvida nesse sentido, eu acho que vai ser uma leitura e uma análise bem importante para compreender a obra num todo. E, para fechar, Clara dos Anjos, a gente vai dar um passo um pouquinho mais distante no tempo, para falar de uma narrativa pré-modernista. Então, vai estar inserido no pré-modernismo brasileiro, uma escola literária que discute muito a imagem da Bertone, e sobre também essa questão de um Brasil negado pelo desenvolvimento, negado também pelas elites e também negado pelas escolas literárias anteriores. Basicamente, Clara dos Anjos vai ser uma obra que vai falar do subúrbio, né? E se as figuras marginais que estão deslocadas no subúrbio. Então, ele vai falar de uma questão social muito forte, que é o quê? O distanciamento do subúrbio dos grandes centros, que está ligado ao desenvolvimento. Então, ele vai discutir de como o subúrbio é um lugar menosprezado pela sociedade num todo e pelo próprio subúrbio. Né? O subúrbio, muitas vezes, se nega, muitas pessoas negam-se com aquele complexo vira-lata de considerar e de admitir que moram no subúrbio. E a narrativa vai estar focada no subúrbio, mas mais especificamente na família dos Anjos e na figura do Cassidiones. A família dos Anjos, basicamente, vai ser a família da Clara, né, uma família negra, uma família muito tranquila, muito humilde, com um pai carteiro, muito zeloso pelo cuidado da filha, uma mãe super protetora que traz a filha dentro de uma bolha. E essa menina, como vocês já provavelmente leram da narrativa, ela vai ser violada de alguma forma pela figura do Cassidiones, que é o pior elemento possível, o hétero branco normativo, frágil, egocêntrico.
enfim, e que hoje em dia eu diria que eu gosto de passar muita vergonha. A figura do Castilhões vai ser uma figura bastante desprezível, que gosta de seduzir mulheres, mulheres solteiras, casadas, e não tem comprometimento nenhum com a sua própria responsabilidade afetiva. Então ele vai discutir muito essa questão do Castilhões como uma pessoa cheia de privilégios, a família dos anjos como uma família totalmente vítima de uma questão histórica racial, né? E vai discutir muito essa questão de como pessoas de privilégio, de classe, elas acabam passando impune diante de certas violações de regras da sociedade. E diante disso, vai se discutir muito a figura, a questão da objetificação da mulher negra, né? E os privilégios de classe, de como ele, branco, pode passar impune com uma série de estupidez que ele comete, como a sociedade não vê como crime aquilo que ele faz, mas se uma pessoa de origem humilde, talvez negra, fizesse aqueles mesmos atos, ela não teria o mesmo julgamento, ela teria um julgamento totalmente mais brutal e mais diverso. Então, o Lima Barreto vai discutir bastante com essas questões sociais, e ele vai discutir uma questão muito importante ligada a isso, que é o apartheid social. Como o subúrbio ele é praticamente uma cidade à parte, um mundo à parte, um mundo legado à pobreza e ao abandono, né, e o descaso e o preconceito das autoridades, um lugar negado pela sociedade. O Lima Barreto vai se versar muito sobre essa questão do Rio de Janeiro, que construiu um subúrbio para negar a própria pobreza de uma classe marginalizada, afastando dos grandes centros, parecia uma espécie de solução para essa classe. E ainda ele vai falar um pouquinho desse cientificismo, muito parecido com o que tinha no naturalismo. Ele vai falar, sim, que o indivíduo ele é definido pelo seu meio, pela sua classe social, pelo momento histórico que ele está inserido, e ele vai trazer umas pequenas discussões sobre o evolucionismo, sobre essa questão do processo em que a lei de um mais forte vai se sobressair sobre algumas classes. Ele vai falar um pouquinho também sobre seleção natural de pessoas legadas totalmente à desgraça, né? Então ele vai trazer umas pequenas discussões nesse sentido, porque o Lima Barreto era uma figura que se pautava muito mais na ciência do que na emoção. Então ele desconsiderava muitas questões íntimas e sentimentais para se pautar em discussões mais científicas que ajudassem a comprovar aquelas teses. E aqui, uma deixa bem importante, que é a questão das cores, né? É até um pouquinho curioso a personagem ser negra e ter o nome como Clara dos Anjos. Então esse ponto das cores é um ponto que também vocês devem se ater na obra, porque a obra traz o nome da personagem central e seu título, logicamente, como uma espécie de enigma, uma discussão sobre quem era essa figura. Clara, basicamente, vai significar pálida e ausência de formas, ausência de atitude, ausência de jeitos para lidar com o mundo. Vamos lembrar que a Clara dos Anjos é alguém que foi criada numa bolha, então ela era praticamente um ser nulo, um ser que não age, um ser que não tem voz, um ser que talvez não tenha nem pensamento naquela sociedade em que ela estava, porque além de ser uma sociedade racista, era uma sociedade extremamente misógina. E outro ponto é Anjos, que vai trabalhar justamente a ingenuidade com que ela foi criada na sociedade. Então essa questão das cores e do nome é bastante determinante para compreender o contexto da obra. Certo? Acabou de passar um maluco aqui de moto aqui na rua de casa. Perdoe. Gente, por hoje é isso. Vou os deixando por aqui. Espero que tenham compreendido um pouquinho desse conteúdo das obras, perdão. Semana que vem volto para dar um parecer um pouquinho mais profundo sobre essas obras. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijo grande para vocês, fiquem bem e tchau.